Olá, sejam bem-vindos. Eu sou André Gaspar e este é o podcast Só Doutores, o programa que leva até você as mentes mais espetaculares da universidade. E hoje eu tenho aqui uma mente espetacular comigo, o meu amigo, meu colega, meu parceiro, Gilberto Sobral. Boa tarde. Oi, Gil, tudo bem? Tudo um prazer enorme estar aqui para bater esse papo com você. Que bom que você veio, viu? Eu acho que tem muita gente com essa expectativa de você estar aqui para falar muita coisa Então vamos interessante. falar. É o momento, é isso, né? É. Exatamente. Hoje a gente vai falar sobre como criar uma imagem positiva de si mesmo. E eu chamei Gilberto para falar sobre isso porque Gilberto, ele trabalha num programa de pós-graduação em estudo de linguagens no PPGE na UNEB e é da área da argumentação, da retórica. E a gente ouve muito, né, Gil, falarem de construir uma imagem positiva. Só que Sim, isso já vem de muito tempo, sim, não é de sim, sim, sim. agora, né? É. Essa questão da imagem desde a antiguidade clássica, né? Aristóteles já estudava isso. E hoje, mais do que nunca, nós vivemos num mundo em que as pessoas estão o tempo todo tentando construir imagens positivas, nem sempre conseguindo, né? Mas Aristóteles já colocava essa questão da necessidade de quem fala ter uma imagem positiva para dar credibilidade àquilo que ele diz. E no caso de Aristóteles, naquele contexto, se pensava muito no orador ter o domínio sobre aquilo que ele falava e, de uma certa forma, que ele conseguia construir, a partir das suas intenções, a sua imagem. Hoje a gente já pensa diferentemente muito. Essa imagem de quem fala não depende apenas de quem fala, mas depende também do seu interlocutor. Então a gente já tem outras perspectivas para analisar, para pensar nessa construção dessa imagem, né? E naquela época o discurso era eminentemente oral. Oral, exato. Então as pessoas falavam em praça pública visando convencer, visando persuadir outras Sim, pessoas. A gente tem aí um contexto político sim, diferente. E para tentar sistematizar toda essa prática de oratória, sim, então sim. muita gente fala em Sim, sim, oratória, sim. o Aristóteles ele dividiu uma disciplina, uma área de conhecimento, que é a Sim, retórica, em digamos assim, elementos que a compõem. sim, 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 sim. A questão, você tem a questão do ethos, né, que seria a imagem desse auditório para conquistar, ou essa imagem do orador para dar credibilidade à sua fala e conquistar a sua audiência. O pathos aí, né, todos os sentimentos, essas emoções que ele também pretendia, né, alcançar, e a palavra ali, o logos, né, enquanto palavra, logos enquanto palavra, enquanto razão também, né? Hoje se a gente pensar muito na questão do logos, muito preso a essa questão da razão, a gente já vai questionar também, porque essa questão da imagem mesmo, próprio contemporaneamente o Manguinão coloca, né, que esse ethos ele está muito ligado aos mundos éticos. Sim. Então, o que é uma imagem positiva para um grupo social pode não ser uma imagem positiva para outro grupo. Então, quem fala tem que estar muito atento a essas questões, porque não adianta se falar a mesma coisa da mesma forma para grupos diferentes, né? Então tem que ter esse cuidado. Para quem eu vou falar? A gente toda fala, tudo que é dito, né, oralmente ou escrito, é para alguém. E antes da gente produzir essa fala, ou esse texto, esse dito, esse dizer, a gente tem que levar em consideração o outro, né? Para quem eu vou falar? O que é que o outro quer ouvir? O que é que eu penso que o outro vai compartilhar em termos de crenças, né? De direitos, de valores, para que eu diga de uma forma e não diga de outra. Sim. Né? Porque eu posso dizer a mesma coisa para grupos diferentes, destacando elementos diferentes de acordo com aquela crença ali, né? Uma pessoa que é uma pessoa, digamos assim, de fé, crente, eu vou usar determinados argumentos para construir a minha imagem e ela dá credibilidade diferente de uma pessoa que eu sei que se considera não crente, digamos assim, né? É interessante que quando a gente fala sobre etos, passos e logos, e a partir desse exemplo que você dá, a gente chega à conclusão de que eu não posso pensar no orador enquanto tal sem deixar de considerar outros elementos. Sim.
Durante muito tempo a gente, pra quem trabalha com linguagem, ficou ensinando aquele esquema de Jacobson, né? Sim. Naquela questão muito linear e muito de domínio de quem falava. Ou seja, basta eu queria falar, eu codificava, e aquele para quem eu me dirigia ia entender da forma É, como eu pretendia, e a gente já sabe que isso não funciona que é dessa aquela forma, né? teoria da Não comunicação. funciona. Aqui eu tenho o emissor, o Pois é. receptor, o código, o canal, a mensagem, e tudo parece meio que automatizado. Sim. E é bem interessante também, porque às vezes, é, de uma certa forma, todos nós, né, em determinados momentos, precisamos criar ou manter uma determinada imagem. E as pessoas às vezes até criam imagem nossa, que nós nem sabemos disso. E quando nós precisamos, digamos, numa aula, numa palestra, num evento que a gente é convidado, a gente precisa passar uma credibilidade. Isso. E lógico que aí a gente escolhe palavras, escolhe algumas coisas, achando até, né, que a partir daquela nossa construção de linguagem, a gente vai efetivamente construir aquela imagem. E muitas vezes não é essa imagem que o outro vai construir da gente, né? E às vezes até a gente pensa que alguém, algumas pessoas vão, inclusive, ouvir alguém, né, por uma imagem prévia que tem daquela pessoa, e quando chega naquele momento da fala efetiva, uma outra imagem pode ser construída a partir de tudo que aquela pessoa está dizendo, que pode confirmar a imagem que se tinha antes, mas também se pode modificar, você pode sair altamente decepcionado, sem credibilidade, a depender do público que você dessa interação. Então, nada em termos de imagem é de domínio de ninguém, mas é sempre nessa, depende dos dois lados, né? De como você fala, do que você fala e de como o outro vê aquilo que você fala. E aí você falou sobre essa imagem que acontece antes Sim, que a própria pessoa, o próprio orador, o próprio comunicador fale. sim, sim. Então, a gente pode pensar isso como um ethos, porque é uma imagem, mas um ethos que ele não é O o discursivo, discursivo. Então, ele vai ser um é ethos. pré-discursivo. Porque, por exemplo, um livro, ou um livro, ou um filme, a gente pensa quem é o diretor daquele filme, quem escreveu aquele livro. Então a gente tem uma imagem, né, desse diretor, e muitas vezes a gente começa a ler o livro e você diz, não, não é isso aqui. Né? Aquela imagem vai se desconstruindo a partir daquele momento. Porque a imagem é exatamente isso. Você tem essa imagem anterior. Ótimo quando você consegue confirmar, né, validar essa imagem que você tem no momento anterior, mas pode dar tudo errado se de fato você começa a construir, porque no momento de fala, as pessoas podem inclusive deixar de te ouvir, sair, te retirarem daquele lugar, porque elas foram com expectativa pela imagem prévia que elas tinham de você, e naquele momento que você começa a falar, você começa a perceber, poxa, esse cara não é nada disso. Né? Eu estava pensando aqui, Gil, sobre essa questão da construção da imagem e de como o ethos pré-discursivo às vezes nos prega certas peças. Eu me lembro que eu li um livro, não vou dizer de quem aqui, né? Assim, de um escritor famoso, e não é nem brasileiro, mas eu fiquei com muita expectativa pelo que ele escrevia. E aí eu fui a uma palestra dele, e aquela expectativa, ela foi totalmente frustrada. Sim. E aí a gente tem essa relação entre diferentes modalidades. Tem gente que consegue performar muito bem na modalidade escrita, Sim, mas não performa tão bem na modalidade sim, oral. sim, sim. E aí a gente tem uma variação de etos. E que também é decorrente muito, eu acho que dessa tradição dos estudos linguísticos, né? Durante muito tempo se pensou que a linguagem escrita seria uma representação da linguagem oral, quando na verdade nós temos duas modalidades diferentes, porque temos recursos de expressões diferentes, né? Se você tem um texto escrito, você, depois desse texto pronto, pronto no sentido de que você finalizou ele e ele foi embora, ele deixa de ser seu. Outras pessoas vão atribuir milhões de sentidos a esse texto. Você não tem mais como recuperar algo que você tenha dito, que não tenha tido, não tenha criado uma imagem tão boa sua, né? E já no texto oral, não. Você, né, nesse momento da interação, você pode perceber se o que você está dizendo ali
a sua imagem, a partir do que você diz, você está credibilizando o que você está dizendo para prender aquelas pessoas. E se você sente que aquilo não funciona, você pode modificar. Eu estava lendo hoje, numa dessas redes sociais, acho que um político que comentou em relação a uma mulher. Ela é inteligente e é quase negra. Sim. Quer dizer, ele talvez tenha tentado passar a imagem de um homem que valorizasse as mulheres. Mas quando ele diz isso, ele se mostra, a imagem dele é de uma pessoa racista, preconceituosa, não é? Duplamente, pela questão da mulher e pela questão de ser quase negra. E aí tem um aspecto interessante do Edson. Você disse assim, ele passa uma imagem de racista. Exato. Ninguém aqui está dizendo que ele seja, de Exato. fato, racista. Mas é a imagem que ele passa. Ou seja, e aí a gente chega em uma conclusão. O ethos não é a imagem verdadeira Não, exatamente. ou falsa do orador. Não é a imagem verdadeira nem falsa. E engraçado que essa questão que eu estou colocando da imagem racista, porque houve essa repercussão, né? Então os movimentos sociais começaram a se... Porque quando ele diz assim, ela é quase negra, quer dizer, há na fala dele uma certa questão do racismo. E quando você diz essa questão da imagem verdadeira, é engraçado também, porque é algo muito comum que a gente percebe. Uma pessoa que tem uma imagem positiva para nós, até se num determinado momento ela não estiver sendo 100% verdadeira, a gente vai dar credibilidade a ela. E uma pessoa que tem uma imagem negativa, né, esse pré-discursivo negativo, ela um dia pode estar sendo uma pessoa mais sincera do mundo, e certamente a gente não vai dar credibilidade ao que essa pessoa vai estar falando. Isso quer dizer que o mesmo discurso, na boca de pessoas diferentes, tem efeitos diferentes. Efeitos diferentes. Totalmente. Eu me lembro que o Platão, quando escreveu um livro chamado Crátilo, ele começou a refletir sobre a linguagem, sobre a origem da linguagem. Então, o que ele falava era mais ou menos que a mesa, ela é chamada de mesa porque houve uma convenção, né? E a partir dessa convenção, essa ideia convencional, mesa passou a ter o nome de mesa. Quando uma criança pergunta por que mesa se chama mesa, muita gente não dá muita bola, sim. Né? Porque é uma criança falando. Mas nós vemos essa mesma pergunta, ou essa mesma reflexão da criança, feita por um dos grandes filósofos. E ele acreditava que a gente nunca tinha acesso ao real, né? Tudo que a gente podia perceber do mundo real, digamos assim, não era a coisa em si, né? Não era aquilo era só uma imagem, mas não representava o real. O real era inatingível, né? E eu acho que é isso. Essa questão da imagem a gente vai moldando o tempo todo de acordo com... Algumas pessoas são mais constantes nessa construção da imagem, porque a gente percebe toda a sua fala, toda a sua interação, a sua construção, né? No geral de vida, algo mais estável. Sim. Mas, de uma certa forma, a gente sabe que todos nós, em menor ou maior grau, mas temos essa preocupação, né? Seja no nosso dia a dia, na forma como a gente se dirige às pessoas, né? A gente sabe que se os nossos funcionários se dirigem de uma forma mais direta, eles nos servirão também, nos atenderão de uma forma mais bacana. E essa imagem que a gente vai construindo, e seja nos nossos trabalhos acadêmicos, né? O tempo todo a gente fica preocupado com a linguagem que a gente vai utilizar no texto acadêmico para não criar uma imagem pedante, né? Para não criar uma imagem tão erudita no ambiente que a gente pretende que seja mais socializado, não é que seja mais simplificado, que quando a gente pensa muito na questão dos trabalhos acadêmicos, né, que tradicionalmente ficam muito restritos àqueles mesmos grupos, aquelas mesmas pessoas, a gente sabe que a gente precisa mudar. E quando a gente muda essa forma também de interagir, a gente muda a nossa imagem também, né? Quando a gente diz de uma outra forma, a gente também se projeta imageticamente de uma outra forma. E nós estamos o tempo todo construindo imagens. O tempo todo. Não há como não estarmos inseridos nesse processo de construção da imagem. Então, pensar que a gente já está pronto é uma utopia. Claro. Por exemplo, aqui, por exemplo, né, se você diz assim, as pessoas já criam expectativa das pessoas que vêm aqui ao seu podcast, porque é o podcast do Só Doutores. Sim. Então, elas já
esperam, né? Ela já tem uma imagem de quem são esses doutores, né? Essas enciclopédias, esses Google humanos, né? Já tem aí um ethos Já geral. tem um ethos, exatamente. E aí entra em uma questão interessante, que eu tenho o ethos, que é o individual, Sim. e eu tenho o ethos também, que é o ethos O coletivo. ethos coletivo, você tem aquele ethos que é construído a partir daquilo que você diz de você mesmo, né? O ethos dito, né? Eu sou um conhecedor da filosofia, eu sou um filólogo, eu sou um linguista, eu conheço isso, eu entendo aquilo. Então você diz de você. É. Então você tem essa imagem que é construída a partir do que você diz. Mas também tem o ethos mostrado, que é Sim. aquela imagem que o outro vai construir a partir do que você diz. E que não necessariamente vai confirmar tudo aquilo que você disse de você. É Que verdade. você é ou que você não é. Eu vou até pedir, ô Anne, pega aí o currículo de Gilberto, que quero só um trechinho para dar um exemplo de ethos dito. Gilberto Sobral. Olha, eu sei, Gilberto Nazareno Teles Ah, Sobral. tá. Mas quando você assim, eu sou André Gaspari, pronto, a imagem positiva está ali construída. Vamos ouvir esse cara, ele é o cara. Achou aí, Nia? O que é que você está querendo? Buscando a imagem de quê? Vamos construir esse ethos. Ah, tá. O meu é. Uma coisa que você falou, Gil, que é muito interessante, é que e meus óculos também, senão eu não vou enxergar. Aí vai. Essa questão da coesão, da constância. Então, para construir um ethos e dar credibilidade a ele, eu preciso que essa construção tenha uma certa coesão com aquilo que eu imagino que eu seja e uma certa constância. E a gente percebe que muitas pessoas agem de formas diferentes em lugares diferentes. Mas Isso faz com que haja um certo questionamento sobre o ethos dessa pessoa. mas vamos pensar também. Você falou uma coisa muito interessante. Você falou assim: eu preciso ter uma coerência. Isso é para pessoas coerentes. Porque tem pessoas que não jamais vão. Porque uma coisa deixar claro, né? O ethos é sempre essa imagem discursivamente construída. E tem pessoas que não têm essa preocupação. Elas dizem o que o outro quer ouvir. Sim. Então elas não querem ter coerência pessoal com a imagem dela. Ela pode ter várias imagens a depender do grupo, que é isso que elas querem. Eu quero atingir grupos diferentes, então eu vou dizer o que aquelas pessoas querem que eu diga. Podem ser imagens totalmente contrárias em situações daí, né? Porque aí esse seria o ideal, que a gente tivesse uma coerência, né? Que se fosse uma coisa natural, a nossa imagem coerente, naturalmente, seria construída a partir daquilo que a gente diz, porque aí seria algo decorrente das nossas práticas de linguagem. Mas hoje, se a gente pensar política, é um nicho bem interessante para a gente pensar, para a gente analisar essa questão do ethos, né? Observe que existem coisas que todos os políticos dizem. Já fizemos muito, mas sabemos que tem muito para fazer para construir aquela ideia do trabalhador que já fez muito quando teve a oportunidade do mandato anterior, mas que precisa do outro mandato. E como ele já fez, ele tem uma imagem positiva construída e isso, teoricamente, vai dotá-lo, né, da credibilidade para um novo mandato. Mas aí é para que uma coisa são as pessoas coerentes, outra coisa são aquelas pessoas que falam o que o outro quer ouvir. Né? Aqui, olha, só para dar um exemplo de ethos dito. Aí o professor Gilberto, ele é bacharel em língua estrangeira pela Universidade Federal da Bahia, graduado em licenciatura em letras vernáculas com francês, mestre em letras linguísticas, doutor em letras linguísticas e pós-doutor também, e professor titular da UNEB. E aí essa imagem foi positiva ou negativa? Eu acho que até super positiva. Aí quando a gente traz uma pessoa para falar sobre retórica, que tem todo esse currículo, e a gente mostra esse currículo, olha aí o nome, né? Eu tenho aí o ethos mostrado. E é importante, o ethos né? dito. A gente o tempo todo, né? Todos os estudiosos, até os modernos, desde os antigos, a gente está o tempo todo querendo agir sobre o outro pela palavra, né? Sim.
nenhum ato de palavra é neutro, nenhum ato de palavra em maior ou menor grau, a gente vai querer agir sobre o outro. Sim. E sempre que a gente quer agir sobre o outro, a gente vai se utilizando de elementos que possam positivar, né? Por exemplo, para uma criança, a imagem dos pais é muito importante, né? Os pais sempre são modelos para aquela criança. Sim. Ele sempre vai utilizar a fala do pai, a fala da mãe, para dar crédito, aquele comportamento, aquela atitude que o coleguinha deve ter ou não deve ter, ou para justificar as suas próprias ações, né? Uhum. E aí vem, né, essa questão do Eto Gito, você diz, Sim, né, o que é que causa credibilidade para você. sim, E sim. o mostrado é o que você fez até agora. É, Não disse quem não era, disse. mas falou como quem é. É, é interessante. Mas a linguagem, ela realmente é um campo, é a única possibilidade da gente interagir, né? Sim, é o É, que nos é, diferencia dos outros animais. dos outros animais, É a é a linguagem. linguagem. É uma pena que nem sempre ela esteja sendo utilizada da forma mais adequada na nossa sociedade, né? Porque já Interessante. envolve os valores, né? Sim. É, o Aristóteles, a questão do caráter, né? A imagem estava muito ligada ao caráter. Sim. E a gente sabe que isso não é verdade hoje mais, pelo menos, né? A gente não pode mais dizer que aquela imagem que você constrói discursivamente, ela vai estar diretamente materializando o seu caráter. E na Grécia Antiga se tinha muita ideia de que o reforço da sua imagem vem com os seus atos. Sim. Então, o que você faz reforça aquilo que você E diz. funciona. E hoje, mesmo a gente pensando em mundos não tão éticos, digamos assim, mas essas imagens funcionam, né? A gente percebe, mas não queria só falar de política, mas é porque a política é tão forte, perde isso, mas é o que os políticos fazem, eles dizem o que o povo precisa ouvir, o que o povo, nem o que o povo precisa, o que o povo quer ouvir, o que vai acalentar o povo. Então, eu preciso me mostrar, eu preciso ter essa imagem, né, para o meu leitor, para o meu auditório, para o meu público. Então, eu vou falar isso aí agora. Não E tem às problema vezes, nenhum. e Sem às- nenhum, sem nenhuma preocupação ética, moral. é, Né? Eu vou dizer porque é isso que o outro quer ouvir e isso é que vai fazer com que o outro me escute. em alguns momentos você acaba caindo em certas contradições. Totalmente. As pessoas percebem. Né? Infelizmente, essa acho que é a crise do mundo moderno mesmo, que é a crise da ética. O Mengele diz, né, que esse ethos efetivo, né, tanto ethos pré-discursivo quanto esse que a gente efetivamente constrói, está tudo ligado aos mundos éticos. Uhum. E Isso ética que é um termo que vem justamente de ethos. de ethos, exato. Mas Tá a imagem, ligado. nós vivemos cada vez mais, e eu acho que tem muito estudo ainda a ser feito, porque até inclusive agora com a questão das redes sociais, né, que as coisas se multiplicam Sim. muito rápido, e você vê que a questão da imagem, por exemplo, artistas que fazem o vilão não tem propaganda. Porque a imagem que o público cria, transfere, inclusive, da personagem para o artista é negativa. Então eles não conseguem contrato de publicidade, porque a imagem é negativa, eles são agredidos na rua, porque as pessoas confundem também. E as mídias sociais agora, elas aumentaram isso, né? Potencializaram. Tudo é muito rápido, difundido muito rápido. Então você diz uma coisa, daqui a pouco, ou você é o herói, ou você é o vilão. É verdade. E assim, eu estava pensando agora que você estava falando sobre essa questão, em como é difícil a gente construir uma imagem, uma vez que a gente constrói sempre para um auditório. Sim. Mas esse auditório para o orador, ele nunca é real. Sim. Ele sempre é algo criado por ele, Por ele. imaginado por Sim. ele, e a partir dessa imagem que ele faz do auditório, Sim. para o qual ele vai falar, ele se pronuncia. Só que nem sempre há uma correspondência. Exato. A gente vê muito isso na nossa prática de trabalho, né? Quando a gente vai iniciar um semestre com uma turma que a gente nunca deu aula, mas a gente pensa, né? São universitários, já tem um determinado conhecimento, já tem um certo domínio da língua, no nosso caso, que somos professores de linguagem, e a gente prepara a aula num determinado nível, digamos assim, de conhecimento. Às vezes chega lá, a gente sabe que a gente pode aumentar, porque os alunos estão além daquilo que a gente pensou, mas às vezes aquela imagem que a gente construiu desse público
está um pouco aquém, então a gente já vai ter que retroceder um pouco. E assim também é o aluno, né? Eu me lembro na minha época de faculdade, tinham várias turmas e a gente escolhia muitas vezes aquela turma pelo que a gente ouvia, o que a gente sabia quem era aquele professor, que imagem eu tinha daquele professor. Então, esse eu não vou pegar, vou pegar o professor tal. E às vezes era totalmente o contrário, um professor que tinha uma imagem muito negativa e era um professor assim, altamente competente e sabia levar. Aí você pensa, mas de quem eu ouvi também, né? Que imagem eu tenho da pessoa que eu escutei para tomar essa decisão? Então, é o tempo todo isso, as pessoas, elas criam nossas imagens para nos ouvir, nós criamos a imagem delas para ouvir ou não. É uma imagem transferida também para a disciplina. Porque às Também, vezes eu não gosto da disciplina porque eu não gosto, na verdade, do do professor. professor. Exato, exato. Ou Ou vice-versa. vice-versa. E os alunos eles surpreendem, né? Eu tive com essa questão da pandemia, aquele período de aula remota, eu tive a mesma turma que eu voltei a ter agora no retorno presencial. E hoje eu digo, a imagem que eu tenho da turma, parece que eu estou falando Uhum. de turmas diferentes, de pessoas diferentes. Então, todo o processo de interação, né, que era mais dificultado na pandemia, as pessoas desapareciam, você aí criava muito aquela imagem de uma turma apática, desinteressada, né, que você não via os alunos, né, você dava aula para a máquina, mas sabia que tinha gente ali. Quando você vai para a sala de aula, pô, eu tive turma que eu desconstruí toda aquela imagem que Uhum. foi da época da pandemia, porque os alunos ali na sala de aula eles estão interagindo É com você. diferente. É uma outra realidade, é um outro ambiente. Então tudo isso vai interferindo, né, na forma de agir, de construir tudo isso. E para quem diz que imagem não importa, o que é que você diria a essa Não pessoa? existe. Quem diz. Outro dia eu estava lendo uma coisa bem interessante. é, Aí a questão, né? Um livro, né? Pelo título do livro, eu achei que o livro seria muito interessante. Uhum. Aí cria uma imagem, uma expectativa muito grande do livro. Quando eu comecei a ler o livro, era um livro meio de autoajuda, eu não gosto, mas o livro diz exatamente isso, que quem afirma alguma coisa é porque não é, porque está querendo ser. Porque quando você é naturalmente algo, você não precisa dizer. Se Uhum. você não dá importância à imagem, você não precisa afirmar isso. Uhum. Você vai agir com naturalidade. Então, toda vez que você está dizendo que você não se importa, você está querendo criar uma imagem que talvez te defenda, né, que te proteja dessa sua necessidade que você está tendo aí e está muito preocupado com a sua imagem. Talvez você está tão preocupado que você diga, não, não, isso não me interessa. Nada. Mas a sua preocupação está exatamente ali. Não existe isso. Acho que hoje de que ninguém se importa. A gente não tem como Uhum. não se importar com a questão da imagem, né? É lógico que algumas pessoas deixam de ser, Sim. né? Perde a sua naturalidade. A gente percebe quando as pessoas estão. É muito claro em algumas situações a gente perceber que aquela imagem que aquela pessoa está tentando criar ali, seja através de sua roupa, através do seu gesto, através pelo gesto da pessoa, né? Não colocar das mãos, às vezes você percebe que é algo que ela está tentando forçar Sim. para que se construa aquilo, que ela está dizendo algo metodicamente pensado, né? Porque ela precisa construir aquela imagem. E às vezes você está ali mais natural, mais tranquilo, sem. Não é que você não tenha, você não pense na imagem, mas você está mais desconstruído, mais descontraído. E essa imagem ela vai ali, acho que ela vai fluindo melhor. Mas toda vez que a gente está muito preocupado, mas ninguém está. Eu acho que não existe. Pelo menos, não acredito que alguém, em algum momento, seja totalmente não preocupado. Uhum. E a gente é preciso ter conteúdo, Sim, mas a forma, sim. ela é muito importante, principalmente nos É, dias de que a hoje. gente precisa, por exemplo, você tem um filho, você precisa ter uma imagem de respeito, que seu filho te veja como uma pessoa de respeito, você precisa passar para o seu filho como uma pessoa amiga, né? Então são várias imagens ali que você tem que estar preocupado, porque existe uma outra pessoa que depende disso, né? Você tem uma pessoa que está em formação e você é a imagem para essa Uhum. pessoa. Então você vai dizer determinadas coisas para a sua filha com um determinado cuidado. Você vai pensar na idade da sua filha, né? De a maturidade que ela vai ter ou não para compreender aquilo, diferente de
a gente vai conversar na praia. É uma outra história. E é assim que ela vai absorvendo também, É, as crianças vão absorvendo a partir dessa percepção imitativa. sim. Ela começa a imitar e começa a perceber a imagem que ou ela tem ou ela quer desenvolver nela mesma. E é interessante também, né? A depender da sua relação, né, com o outro, como sem você se preocupar muito com essa questão da imagem, né? Ou não ser tão intencional em construir essa imagem, você se mostra muito mais, Uhum. né? Do que numa situação, às vezes, em que você está tão preocupado em se dizer alguma coisa, se não dizer outra, e isso às vezes realmente não funciona, porque acaba maquiando muito, e a própria questão da falta de naturalidade, aí já é um entrave enorme aí nesse processo. Isso a gente tem na universidade, esse receio dos alunos de apresentarem Sim, trabalhos ou irem para congressos, sim, justamente com medo da imagem que eles vão passar para as outras pessoas. E eu sempre gosto de dizer que o que mais importa não é a imagem, é a mensagem. exato. Só que a imagem importa. Sim, O que mais importa, não, ela importa, mas não é o que mais importa, é a mensagem. Então, quando você foca na mensagem, você muitas vezes consegue construir a imagem que você deseja. é uma coisa terrível, né, que a gente ouve muito. A famigerada frase, você sabe quem eu sou? Né? Ou seja, você quer, que imagem está querendo construir de você? De uma pessoa de poder, né? De uma pessoa que o outro tem que se curvar, de hierarquia social que existe aí. Ou seja, quem sou eu? Quem é você para estar falando comigo desta forma? Então é o tempo todo. Assim, intencionalmente ou não, mas o tempo todo a gente está construindo, mantendo ou desconstruindo imagens gerais, né? Teve um político uma vez no Brasil que era um político muito bem conceituado e uma manchete de uma revista errou no número de um valor, botou uns zeros a mais e isso assim acabou com a carreira política dele. Ele não conseguiu mais se eleger e depois foi admitido, né, o erro da manchete ali, mas a imagem toda dele foi desconstruída por uma simples manchete. Ou seja, uma vida toda ela pode uma imagem toda ali do homem honesto, público honesto, foi desconstruída. Nesse caso, a gente tem um erro, mas em outros casos, há uma intencionalidade A também intencionalidade, de nesse caso foi um criar uma erro. imagem. Nesse caso foi um erro. Mas a gente percebe, por exemplo, em edições de entrevistas, né? Se corta exatamente para que se crie uma outra imagem. Sempre dá exemplos, né? Eu gosto muito de dar exemplos. De um político, tiraram do contexto a fala dele e o que dizia é como se ele fosse totalmente contra a população trabalhadora na fala dele, né? E um político que tradicionalmente ele veio ali com ações políticas afirmativas para melhorar a qualidade. Então, quem conhece, quem tem a imagem que já tem prévia daquele político, né, que já conhece por várias situações, pelo que ele diz, né, pelo que ele faz, aquilo ali não faz sentido nenhum. Mas para algumas pessoas, a partir daquele recorte, que elas não estão preocupadas, qual foi a situação de comunicação, qual é o contexto, de onde aquilo foi retirado, porque aquilo solto o sentido daquilo solto é totalmente diferente daquilo dentro do contexto, né? Uhum. E aquilo começou a circular, inclusive mandaram para mim isso, né? Achando que iria mudar a imagem que eu tenho da pessoa por aquilo ali. Isso não. Eu não vou simplesmente dar crédito a algo que eu não sei quem publicou, não sei qual foi o contexto e tem um trechinho recortado de uma fala. Uhum. Então eu não posso. Eu não sei o que foi dito antes. É. Né? E quando você fala sobre o trechinho recortado, me remete também à questão do ethos que está presente nos textos escritos. Também. Porque na Grécia Antiga, o ethos praticamente ele dizia A respeito à oralidade. oralidade. E hoje a gente tem a nova retórica que aponta e apresenta a ideia de que o texto escrito também cria uma imagem daquele Cria, que escreve. sim. O tempo todo a gente. A gente põe redação de alunos, trabalhos acadêmicos, né? Os termos, a forma de se construir. Um exemplo muito bobo que a gente vê, às vezes,
um aluno da pós-graduação escreveu um texto e a gente diz, poxa, uma pessoa que está na pós-graduação escrevendo um texto desse, não é porque a gente tem imagem, porque quem é o aluno da pós-graduação? Ele já passou por uma série, né, de períodos de formação. Então, a imagem que a gente tem do aluno da pós-graduação é aquele aluno que está mais capacitado, não é que já vem com uma formação, um amadurecimento maior. E quando a gente vê ou a fala dele na entrevista de seleção, ou um texto dele escrito, a gente vai dizer, não é possível. Não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa, não é, mas desconstrói totalmente aquela imagem. E aí a importância de a gente estar sempre atento à função social que desempenhamos em determinados momentos. Então, naquele momento, a pessoa está ali não como o sujeito em si, Sim. mas como um estudante de Isso, pós-graduação. né, pra- E ele leva o peso Sim, desse lugar social. sim, sim. Eu digo muito isso aos meus alunos. Vocês aqui, eu não vou falar para vocês a mesma coisa que eu falo para meus alunos na graduação, mas é diferente, porque a imagem que eu tenho de vocês, os alunos em graduação, a imagem é de profissionais em formação. Vocês são profissionais formados. É diferente. É diferente. Então a imagem de vocês é outra, a minha exigência com vocês certamente era outra. É, A gente ri muito. por isso que eu digo ao pessoal da graduação, né? Os alunos devem estar assistindo aqui agora, que o lugar de errar, o lugar de se enganar, o lugar de cometer equívocos é na graduação. Sim, sim. Então muitos deixam de apresentar trabalhos ou deixam de se manifestar nas aulas com medo de falar alguma bobagem. Mas, na verdade, bobagem é não falar Não naquele falar. momento. E uma coisa que eu gosto muito também de falar para meus alunos é assim, não tentem impressionar aqui na sala ninguém. Aqui na sala a gente parte do princípio de que ninguém sabe mais do que ninguém e que todos nós temos que aprender a assinar. Então ninguém tente passar essa imagem do mais intelectual, porque isso não vai contar aqui. Aqui é o espaço da discussão. Isso. É o espaço que a gente abre para discutir, onde todos nós estamos aqui para ensinar e para aprender, para trocar experiência. E todos se apoiam E naquele todos se momento. apoiam. Porque todos Então, estão na mesma não adianta circunstância. ninguém querer já criar, porque a gente percebe muito isso em algumas pessoas. Ao chegar, elas já tentam, pelo seu dizer, tentar criar uma imagem impactante, né? Porque aí tudo que ela disser depois, sendo positivo ou negativa, mas ela já impactou no início. Então ela acha que aí é até natural, né? É isso que eu Que ia dizer. é Pode ser até- uma tendência do ser humano. É até uma tendência do ser humano. Quando alguém chega e já se posiciona de uma forma, a gente já vai dar mais credibilidade, né? Porque a gente já cria aquela imagem positiva da pessoa. É uma pessoa que tem uma consciência social, é uma pessoa que pensa, que essa coisa toda. Então, depois ela pode só dizer bobagem, inclusive, né? Pode não sair ali do comum, né? Não se aprofundar em nada. Mas já ela já deu aquele. Se você está mais atento também, isso vai mudar, né? Ah, chegou, pô, até criei uma imagem muito bacana, né, daquela pessoa, me pareceu que conhecia, que ia contribuir muito aqui, e depois nada. Então foi só o impacto mesmo do início, que é importante também, né? E com essa relação entre o ethos e o pathos, e no pathos a gente tem também a figura do orador, do auditório. Na nova retórica existem dois tipos de auditório, Sim. né, que é aquele, o Você particular. tem o particular e o universal, né? Que as pessoas também têm muito problema em relação a esse. Agora, Gilberto vai esclarecer. Aí, universal e particular, porque aí é a questão da imagem. Uma vez eu fui fazer um curso de um professor que tinha vindo de fora e eu tinha uma imagem muito positiva. E quando chegou na sala, no curso, assim, aquela imagem dele totalmente caiu exatamente quando ele foi discutir essa questão do auditório, né? Porque ele relacionou o auditório universal ao auditório particular à quantidade. Olha. Né? E não tem nada a ver. O auditório é uma coisa muito clara nos estudos, né? O auditório universal, ele é uma idealização, né? Ele é sempre a idealização de potencialidade em torno de construção de um auditório, né? Então eu, como orador, eu penso Nesse auditório universal, que seria que a gente pensa, todo ser humano é racional. Então, a princípio, nós teríamos uma universalidade. Sim. Mas, concretamente, né, você tem um auditório particular, que é aquele auditório real, concreto, situado no tempo e no lugar. Quando você fala especificamente. Você não fala para todo mundo.
Mesmo na televisão, por exemplo. Um comercial na televisão, todo mundo que tiver com a televisão ligada vai ter acesso. Sim. Mas aquilo é dito daquela forma e não de outra, porque ela tem um público específico, né? É uma fábrica de brinquedos, então, ela quer conquistar uma criança. Então, ela vai construir, ela tem que construir uma imagem, né, você vê que a fábrica que cuida da segurança da criança, ela passa esses ISOs todos, essa coisa, então, o tempo todo ela está construindo de uma forma, aquela imagem, aí ela vai construir uma imagem colorida. A gente observa como é diferente, porque são públicos diferentes, mesmo que todos tenham tido acesso. Mas tem que ficar claro, auditório universal, concretamente, não existe. Seria humanamente impossível a gente pensar em algo que tivesse o mesmo valor. Nem a questão, eu digo assim, nem a questão da vida, não é que a gente pensa assim como o bem mais sagrado que a gente tem, mas se a gente pensar até na questão dos homens bombas, né? A gente não pode dizer que o argumento da vida acima de qualquer coisa, ele vai convencer a todo mundo, né? Então, concreto, universal, ele é idealização só, irreal, né? E é uma projeção do é uma orador. projeção do orador. Então, por exemplo, quando um comunicador, um âncora, Sim. né, de TV, ele vai falar alguma coisa, ele projeta um auditório universal, Exato. porque aquilo que ele diz deve tocar nos mais variados públicos. Sim, Agora, quando esse âncora, sem perceber que está no ar, fala alguma coisa que não deve sim. para uma outra pessoa, é como se ele estivesse projetando ali um auditório que não é mais universal, é um auditório O particular. auditório particular, porque é o que ele existe. Pode ter uma pessoa, um grupo de pessoas, uma nação inteira, né? A população mundial, né? O Papa, quando ele fala, ele faz um pronunciamento, se for transmitido, cristãos ou não cristãos vai ter acesso, mas ele está falando para os cristãos Sim. ali, né? Ele sabe que quem vai ouvir, então ele vai falar daquela forma e não de outra, porque ele tem uma idealização, né? Que seria, mas mesmo dentro desse auditório universal dele, desse universo, digamos assim, de cristãos, aquilo pode não funcionar também. Acaba determinadas sendo um coisas. auditório heterogêneo. Exato. Todo auditório sempre ele é heterogêneo, né? Mesmo se a gente pensar no mais restrito, digamos, uma sala de aula, né? Sim. Mas alunos do primeiro semestre do curso tal, aí você tem uma imagem prévia, né? Já fez o segundo grau, passou por um processo de seleção, então isso dota ele de determinados conhecimentos, mas ali há as suas especificidades, né? Então, assim, o orador ele tem que ter esse cuidado o tempo todo. A generalização é a pior coisa que existe em termos de comunicação. Maravilha. E para resumir, assim, Gil, se você fosse dizer para uma pessoa como ela poderia criar uma imagem adequada, o que ela precisa fazer? Bom, discursivamente falando, eu acho que você precisa ser o mais acessível possível. Eu acho que a sinceridade, eu acho que você ser honesto no sentido de você quando você pensava muito na retórica, né, como a arte de falar bem, o falar bem não era um falar difícil, mas você falar a verdade. Eu acho que o importante é isso, você ser sincero, né? Eu acho que você precisa ser ético e você se fazer compreender, né? Não adianta eu falar de uma forma porque eu gosto, se eu sei que o meu auditório não tem um conhecimento linguístico para compreender aquele meu repertório daquele momento. Então, eu acho que é sempre a gente adaptar mesmo a nossa linguagem à situação de comunicação, que é o que a gente vem falando o tempo todo, né? Essa questão do certo e errado, né? Existe um modelo padrão, mas se você não usa o modelo padrão, mas numa determinada situação de comunicação, você consegue interagir com o outro, o grande erro que os professores antigamente faziam, você fala errado, você não sabe falar, e o aluno dizia, como eu não sei falar? Se eu estou falando, estou me comunicando. Então, é você saber isso, que o certo e o errado, ele vai depender da situação de comunicação sempre. E a retórica, a oratória não serve para ensinar você a falar, porque você já fala, Porque né? você já fala.
o que serve, elas servem, essas perspectivas, para potencializar aquilo que você já tem de bom. Aquilo que já tem de bom. Eu acho que isso é você. Eu acho que é a honestidade. Seja você, fale com naturalidade. E porque se você também tentar moldar ou manipular isso, pode não dar certo. Pode ser pior ainda. Maravilha. Meu amigo, você me deu uma aula aqui, deu uma aula a todos nós. Ah, que bom. Estou muito feliz também. Quero ver você mais vezes aqui, tá bom? Tem muita coisa para falar ainda aqui. Eu acho. Com certeza. E semana que vem a gente tem mais um podcast aqui com uma mulher maravilhosa. Quer saber quem é? Aguardem. Tchau, gente.